irreversível. Tem pessoas aí que estão com hipotiroidismo por repetir radiografias contrastadas, porque o contraste tem iodo orgânico. Faça uso de amiodarone, que é um antiarrítmico potente, que também tem iodo e é orgânico e destrói a tireoide. Como o amiodarone destrói a tireoide, como o contraste destrói a tireoide, como eles têm iodo, papagaio come milho e periquito leva fama. Ah, não, então iodo é perigoso. Aquilo é iodo orgânico. Eu estou conversando sobre iodo inorgânico, não radioativo. Você vai dizer assim, se você conversar com um colega que tem iodofobia, ele vai citar para você Wolff-Chaikoff. E o fenômeno do Wolff-Chaikoff? Primeiro que o Wolff-Chaikoff fez um estudo em rato, não foi em gente. Segundo, que é bad science, porque ele não mediu os hormônios. Ele simplesmente mostrou que depois de um certo tempo a tireoide para de captar iodo, porque satura. Isso aqui é apenas um fenômeno de saturação, não tem mais nada. Qualquer fisiologista explica isso num minuto. E eles interpretaram como se a tireoide tivesse parado de captar, que estava lesando a tireoide. Fizeram isso em rato, não foi em seres humanos, não mediram os hormônios tiroidianos, não avaliaram a clínica. Fizeram, claro, não pode avaliar, é rato. E criaram essa fobia. Ah, mas o fenômeno de Wolff-Chaikoff é real. É real em rato, onde a tireoide satura de iodo. Qual o problema? Até aí não quer dizer absolutamente nada. A não captação de iodo pela tireoide era uma manifestação de saturação e não de incapacidade de captar iodo. Hormônios tiroidianos não foram medidos. Bad science. Hã? Olha o que o Dr. Guy Abraham fala. Iodofobia médica pode ter causado mais sofrimento e morte humana que as duas grandes guerras juntas, deixando de prevenir patologias com doses diárias de iodo necessárias para a otimização física e saúde mental. Hã? A dose de iodo para causar iodismo é 6.667 vezes a dose recomendada. Eu tomo 500 vezes a dose recomendada há mais de 10 anos. Eu tenho 68 anos de idade. Parece que não está fazendo mal, não. Há mais de 10 anos eu tomo 50 miligramas de iodoral por dia. Eu estava recentemente na mesma sala que o David Brownstein, fazendo um curso com ele sobre iodo, e eu perguntei para ele, Dr. Brownstein, quanto que o senhor toma de iodo por dia? Ele falou, eu tomo 75 miligramas, mas o Dr. Abraham toma 100 miligramas por dia. O Dr. Abraham toma 100, o Dr. Brownstein toma 75. Eu tomo 50. A dose recomendada é 150 microgramas. Por que eu tomo 50? Porque você vai entender daqui a pouco, por causa dos outros halógenos, por causa da radiação, porque o excesso sai na urina, não tem problema nenhum, zero. Eu dou para minhas filhas engravidam, entra no iodo. Os meus netos começam a tomar iodo com 2, 3 meses de idade. Tudo no iodo. Toma muito mais iodo que você, não tem nem comparação. Doses de iodo inorgânico superiores a 6.677 vezes recomendado, tem sido associado com sintomas de hipertiroidismo. Como é que você vai conseguir chegar nessa dose? É impossível. Ação terapêutica do iodo. O iodo é um agente alcalinizante. O iodo é antibacteriano. O iodo é antifúngico. O iodo é antiviral. O cirurgião não passa a tintura de iodo antes de fazer o corte na pele. Você acha que é para quê? Para prevenir bactéria, fungo e vírus, de infectar. O iodo é antiparasítico, elimina as lombrigas. O iodo é anticâncer, potentíssimo anticâncer, pelo fenômeno da delta-iodolactona. O iodo é um agente destoxificante. Se você tiver intoxicação por mercúrio, um dos modos de você eliminar mercúrio é com iodo. Hoje, praticamente todo peixe no Brasil está contaminado com iodo. Com mercúrio, desculpa. Contaminado com mercúrio. Então, por que eu uso grande dose?
Porque eu posso ficar livre para comer o que eu quiser. Porque se vier mercúrio demais, ele é eliminado pelo iodo. E todos os halógenos são eliminados pelo iodo. O flúor, o cloro, o bromo. Nós vamos discutir daqui a pouco. É um agente mucolítico. Iodo não é muito solúvel em água. Em 1829, o Dr. Jean Lugal descobriu que a solubilidade do iodo aumentava quando acrescentada a solução iodete de potássio. A justificativa dele foi essa. Eu acho que ele tinha uma inspiração divina. Porque você vai ver que você tem que dar iodo e iodeto. Se você der iodo só não funciona, se você der iodeto só não funciona. Por isso que a solução de Lugol é mágica. Solução de Lugol a 5%, ela tem 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio. Ela é chamada solução de Lugol forte, ou solução de Lugol a 5%. Se você tomar 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão. Vou falar de novo. Se você fizer 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão. Em torno de 13 miligramas. Eles ingerem 3,8 miligramas. 2 gotas de solução de Lugol a 5% contém 5 miligramas de iodo e 10 miligramas de iodeto. Agora vem o fascinante. Isso aqui é fascinante. Por que que quando você vai numa área onde tem bócio endêmico, se você pegar crianças de 8 anos de idade, meninos e meninas de 8 anos de idade, eles têm a mesma incidência de bócio. Quando eu pego jovens adolescentes de 15 anos, as meninas têm 10 vezes mais bócio do que os meninos. Por que que aos 8 anos a incidência é a mesma, mas quando chega aos 15 anos, a incidência aumenta 10 vezes na mulher? Porque a mulher cresce mama. E a mama puxa iodo. Já está baixo o iodo. A mama agora requer iodo, demanda iodo. A tireoide tem menos iodo ainda. Aí desenvolve o bócio. Por isso que o bócio tiroidiano é 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por isso que quando você fez o seu curso de medicina, na aula de semiologia, o professor te mostrou o retrato de uma mulher com bócio, e não um homem com bócio. Olha só, meus amigos, a tireoide não usa iodo. A tireoide usa iodeto. Muita gente não sabe dessa diferença e dá iodo. E fala assim, a aula aí fala muito bonito, mas na hora da prática não funciona. Eu estou dando e não mudou nada. Querido, você está dando iodo. Para a tireoide você tem que dar iodeto. A tireoide não trabalha com iodo. A tireoide trabalha com iodeto. A pele não trabalha com iodo. A pele trabalha com iodeto. As glândulas salivares trabalham com iodeto. O esôfago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de esôfago. O estômago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de estômago. A próstata trabalha com iodo. A mama, vocês estão vendo aqui, eu peguei mamas no plural, eu pus as primeiras 3 letras em branco, as 2 outras em amarelo. Ela trabalha com iodo e iodeto, mais iodo do que iodeto. Mas ela trabalha com os 2. Então, para eu atingir tudo isso, para eu atingir a tireoide, a pele, as glândulas salivares, a próstata, o estômago, o esôfago e as mamas, eu tenho que trabalhar com a solução de Lugol. Porque a solução de Lugol já me dá o iodo e o iodeto juntos. E tem que ser inorgânico, que já é. Então, o grande truque é esse, é inorgânico. Isso é que os médicos não entendem. Quando um médico colega seu falar que iodo destrói tireoide, você fala iodo orgânico. Eu estou falando de iodo inorgânico. A tireoide, a mama, a pele e as glândulas salivares usam iodeto. A mama usa também iodo, mais que iodeto. Então, para guardar isso aqui, ó, a tireoide usa iodeto, o estômago usa iodo, a mama usa os 2. Isso é uma descoberta fantástica que o Dr. Guy Abraham fez durante a vida. Um detalhezinho que faz toda a diferença, que faz a diferença.
E se você adquirir na Amazon.com, isso aqui é uma solução de Lugol a 5%, tá vendo aqui? Ó, a 5%, é chamada de solução de Lugol forte, 2 gotinhas dessa, meio copo d'água por dia. Você está fazendo a mesma coisa que os japoneses fazem comendo seaweed. Ou você pode mandar manipular no Brasil em qualquer farmácia de manipulação, contanto que a pessoa entenda o que é a solução de Lugol a 5%. Se ela não entender, você tem que explicar para ela. Bom, a solução de Lugol a 5%, também chamada solução forte Lugol, quando você fizer uma farmácia que eles não têm experiência, você receita assim, ó, iodeto ressublimado, iodo ressublimado 50. Eu sei que você já esqueceu o que é ressublimação, mas você estudou isso na bioquímica. Ressublimação é quando passa do estado líquido, do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Uma substância que tem a habilidade de passar do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, isso se chama ressublimação. Então, o iodo é ressublimado. O iodeto de potássio, 100 miligramas. Água purificada, quantidade suficiente para, QSP 1 ml, mandar um frasco de 10 ml e fazer 2 a 3 gotas todos os dias. Simples, barato, objetivo, vai resolver uma série de patologias no seu consultório. Acompanha que o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado agora. Vamos lá. Então, a tireoide, a mama, a próstata, a mucosa gástrica, etc., a pele, tudo vai se beneficiar. A pessoa melhora até a pele, vai ficar com a pele bonita. Se você não quiser fazer isso, você pode se dar o luxo de entrar no Amazon.com e comprar a solução de Lugol na forma de comprimido. Isso é a solução de Lugol desidratada. Recebe o nome de Iodoral. Esse é que eu tomo aqui. Ó. Iodoral, 50 miligramas. Eu tomo um tablete desse por dia. Tem de 50, tem de 100, tem gente que toma de 100, tem de 25, tem gente que toma 25, tem de 12,5, tem gente que toma 12,5. Eu escolho tomar de 50. Você vai entender em 1 minuto por quê. Tá bom? O que é iodismo? É uma situação causada por altas doses de iodo. Gosto metálico, salivação aumentada, espirro, acne, cefaleia e sensação de febre. Ninguém vai morrer por causa de iodismo. O sal não refinado melhora a sintomatologia. Você trata iodismo com sal não refinado, com magnésio e com vitamina C. Isso é raríssimo, muito raro. Você tem que dar doses absurdas para desenvolver iodismo. Você provavelmente nunca vai ter um caso de iodismo na sua vida. A pituitária libera o TSH, Thyroid Stimulate Hormone. O TSH estimula a tiroide a produzir um hormônio, que não é hormônio, que se chama T4, que é a tiroxina. Você aprendeu na faculdade de medicina que tiroxina é hormônio. Sinto decepcioná-los. Tiroxina não é hormônio. Tiroxina é pró-hormônio. Não existe receptor no corpo para tiroxina. A tiroxina tem que virar triotironina para ser hormônio. 50% ou mais dos pacientes que estão tomando Synthroid, que estão tomando T4, T4 não está virando T3. Anticoncepcional não deixa T4 virar T3. Bloqueador de cálcio não deixa T4 virar T3. Beta-bloqueador não deixa T4 virar T3. Cortisol elevado não deixa T4 virar T3. Estatina não deixa T4 virar T3. Então, a maioria das pessoas tomando T4, infelizmente, não está virando T3. E quando o T4 não vira T3, ele vira o hormônio da hibernação, que é o T3 reverso. E a pessoa engorda. Deixa eu introduzir o conceito de Symporter. Aqui vem por que eu acho que o Bidort não funciona aqui. Presta atenção, porque essa é a minha teoria. Eu não sei se eu estou certo, mas essa é a minha teoria para vocês que trabalham com o Bidort. Eu acho que o Bidort não funciona aqui pelo seguinte. Nós estamos com Symporters para iodo entupidos. O Symporter chama Natron Iodine Symporter. É chamado de NIS. O NIS faz o iodeto entrar na célula junto com o sódio.
Infelizmente, ele hoje está entupido na maioria das vezes. Como ele está entupido, você faz o Bidort fala que você não está precisando de iodo, porque não tem onde o iodo ir, porque o Simporter está bloqueado, está quebrado. Um carro que está quebrado não precisa de gasolina. Então acusa que não precisa de iodo. Você começa a dar iodo, o Simporter começa a desentupir. E aí você vai ver que logo nas consultas seguintes, o Bidort começa a dar que precisa de iodo. E a minha teoria está aqui, pelo Simporter. Vocês vão testar e depois vão me dar feedback. Bom? Então, quando você aumenta o fluxo de iodo, porque você desentupiu, você desentopa o Simporter. O iodo que eu estou falando aqui é iodeto, tá bom? Iodo genericamente falando. Eu aumento o Simporter. Agora presta atenção. Isso é muito importante que eu vou falar. Quando você começa a desentupir o Simporter estimula o TSH. A pessoa o médico menos avisado vai dizer assim, eu não gosto de usar iodo, porque o iodo destrói a tireoide. E eu provo para você que ele destrói a tireoide, porque ele aumenta o TSH. Eu digo, quanto mais aumentar o TSH depois do iodo, mais Simporter está sendo desentupido. Quanto mais você precisar de iodo, mais o teu TSH vai subir. É o contrário, está mostrando que está funcionando. Mas quem não entende de Simporter, não consegue acompanhar isso. Ah, você está destruindo o tireoide do meu paciente, que o TSH está lá no alto. Depois que você começa a suplementação com iodo, iodeto, Lugol, TSH deixa de ser parâmetro. Você tem que esquecer o TSH, não vale nada. Tá bom? Porque o Simporter aberto estimula TSH. TSH pode ficar aumentado por 6 meses após o início da suplementação com iodo. O Simporter aberto estimula o TSH. Isso é fundamental para você conversar com os endocrinologistas. Quando eles falarem para você que iodo destrói tireoide. Você vai ver que a sintomatologia é outra. O paciente está melhor, está saudável, emagreceu, está se sentindo bem, tem energia para tudo. É totalmente diferente. O que é um Simporter? Você tem que entender primeiro o que é um Uniporter, o que é um Antiporter, e aí você vai entender o que é um Simporter. O Antiporter você conhece. A bomba sódio potássio é um Antiporter. Aqui, ó, bomba sódio potássio, ó. Sai um, entra outro. Isso, o potássio sai, o sódio entra. Isso chama Antiporter. Quando você tem uma corrente iônica onde só entra um, chama Uniporter. Nós estamos conversando de um Simporter. O que é um Simporter? Entra uma molécula de sódio e uma molécula de iodeto. Por isso que chama NIS. Sodium Iodine Simporter. Eu vou desentupir o NIS. Como é que eu desentupo o NIS? Com iodo. À medida que eu vou aumentando o meu gradiente de iodeto, eu vou desentupindo o Simporter. O Simporter geralmente está entupido com mercúrio. Mercúrio é um grande entupidor de Simporter. Você pega um paciente que vai para Pantanal e come jacaré a semana inteira. Come patê de jacaré no café da manhã, carne de jacaré no almoço, carne de jacaré no jantar. Ele volta, você mede o TSH dele, está 30. Ele foi com TSH 2, voltou com TSH 30. Já vi casos assim. Ou vai para a Colômbia, ou vai para a Turquia, come peixe a semana inteira, volta com TSH 30. Intoxicou com mercúrio. Mercúrio entupiu o Simporter. E o que você tira? Como é que você desentope um Simporter? Com iodo. Vamos entender isso aqui. Presta atenção. Se você não entender isso aqui, você não entende o resto. Eu tenho aqui uma célula folicular na tireoide. Eu tenho aqui o iodeto. Tireoide não aceita iodo. Tireoide só aceita iodeto. O iodeto passa por uma proteína chamada pendrina. Você depois vai estudar o que é pendrina. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui. Ele passa pela pendrina. Ele vai sofrer 2 reações. Uma delas chama-se oxidação. Isso tem que ocorrer dentro da célula folicular. O iodeto vai virar iodo. Eu não posso dar iodo. Iodo não entra. O iodeto vai virar iodo dentro da tireoide. E vai gerar radical livre. Vai gerar peróxido de hidrogênio. E isso depende, essa reação depende do peróxido de hidrogênio
e da TPO. Isso aqui vai gerar radical livre que vai ser curado pela glutationa peroxidase selênio dependente. Quem tem deficiência de selênio tem problema tiroidiano, porque não consegue transformar iodeto em iodo. Essa é a primeira fase. Segunda fase, o iodo agora vai sofrer um fenômeno chamado iodação, ou organificação, é a mesma coisa, que é facilitado pelas vitaminas B2 e B3. Eu dou B2 na 100 mg por dia e dou B3 500 mg por dia na forma de hexanicotinato de inositol para não dar flushing. Aí eu vou formar o T1, o T2, o T3 e o T4, junto com a tirosina, o iodo e a tiroglobulina, que vai armazenar isso. Dependendo da dose de iodeto que eu dei, eu vou formar um outro composto, que aí vem o truque, que se chama delta-iodolactona, que é um iodolípide anticâncer, promove a apoptose da célula cancerígena. É um agente cancerígeno apoptótico. Isso é raro ter. Uma substância que promove o suicídio da célula cancerígena. Isso é muito raro. Isso aqui vale ouro. Chama-se delta-iodolactona. Só que o delta-iodolactona só funciona se eu der 100 vezes o que o Brasil recomenda, que é o que o japonês ingere. Interessante. É o que o japonês ingere. Quer dizer, na dose que o japonês ingere iodo por dia, o japonês está ativando a delta-iodolactona. Nós, brasileiros, não estamos. Os americanos, não estamos. Então, o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de próstata, o câncer de tireoide, o câncer de pele, aumenta. Continua aumentando. Hã? Aqui. O delta-iodolactona faz a apoptose das células cancerígenas. 55 minutos. Tem mais 5 minutos. Faz a apoptose da célula cancerígena. Hã? Olha como é que funciona. Olha aqui. Aqui está o Symporter sódio-potássio, sódio-iodo. Entra o iodo, entra o sódio. O iodo entra, ele passa pela pendrina, está vendo a pendrina aqui? Ele cai nessa área aqui do colóide do folículo. Aqui é o colóide do folículo. Ele sofre um fenômeno de oxidação, ele vira iodo ao invés de ser iodeto. Ele entra em iodeto, passa pela pendrina iodeto, vira iodo, está vendo? Iodeto é negativo, iodo é neutro, está vendo lá? Ele vira iodo pela oxidação, aí ele vai sofrer o problema de iodinação, que é a organificação do iodo. Ele vai fazer uma conjugação com as tiroxinas e vai formar o T4, aqui, ó. Vai formar o T4, ó. Vai formar o T4 e vai formar o T3. A tiroxina, a triotironina. Esse é o mecanismo. Aqui está a molécula do iodo. Se você olhar na tabela periódica, ele faz parte dos halógenos. É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o ástato. Ástato. Está aqui a tabela periódica, lá, flúor, cloro, bromo, iodo, ástato. Agora deixa eu lhe dar algumas surpresas. O flúor é o mais bully dele todos, é o mais valentão. Existe uma lei chamada lei dos halógenos. A lei dos halógenos diz assim: quanto menor o peso molecular de um halógeno, mais bully, mais valentão, mais ativo, mais reativo ele é. Então o flúor é o pior deles. Ele vai lá e toma o lugar do iodo. Então ele toma o lugar do iodo. Quem faz uso de fluoxetina, quem faz uso de Prozac, por que você acha que chama fluoxetina? Vai lá ver a forma, porque tem flúor. Então a pessoa começa a tomar fluoxetina, depois de 3, 4 anos, você pergunta, quantos quilos você engordou? Engordei 11 quilos. Claro que engordou, porque ela está tomando flúor. Flúor está empurrando o iodo. Não tem jeito de formar hormônio tiroidiano. Então, com o passar do tempo, ela engorda. Você conhece um remédio chamado Lexotan. O que é o Lexotan? O princípio ativo é o bromazepam. O nome comercial é Lexotan, que também engorda.
Por que engorda? Porque ele é feito de bromo. Bromo é um halógeno, ele compete com iodo. Quem toma Lexotan, depois de um certo tempo, começa a engordar, por hipotiroidismo. Eu tenho o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Chama as leis dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bully é. Então o flúor é o pior deles todos. Infelizmente. Nós temos flúor na água, nós temos flúor na pasta de dente, nós temos flúor nos remédios, acabei de mostrar a fluoxetina para você. E você sabe muito bem que flúor não previne nem trata a cárie dentária, nem nunca tratou. Isso é uma piada. A queda das cáries dentárias começaram muito antes de colocarem flúor na água. E os países mais inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Tá bom? Que é um veneno. Que é um absurdo. Brometo está em todo lugar. Quando você compra um carrinho novo, aquele cheirinho de carrinho novo é brometo. Se você come pão, o fermento que a padaria usa é brometo. Você deixa um carro desse parado no estacionamento no sol, quando você volta para dentro do carro, está cheio de brometo. Você não pode ligar o ar-condicionado e sair. Você tem que baixar as janelas e deixar o ar sair pelo menos uns 5 minutos, para depois fechar os vidros e ligar o ar-condicionado. Porque se você entrar com o sol, está lá cheio de brometo. Você está se intoxicando diariamente com isso. O seu carro fica lá no sol o dia inteiro, você chega lá à noite, para pegar o carro, está cheio de brometo. E você vai engordando e não sabe por quê. Você vai desenvolvendo hipotiroidismo. Ah? A quantidade de bromo aumentou 10 vezes no leite materno na última década. 10 vezes. Ou seja, intoxicação por bromo é epidêmica. Intoxicação por flúor é epidêmica. Intoxicação por cloro é epidêmica. Você tem cloro na água, você tem cloro na piscina. Você tem cloro na sauna úmida. Não faça sauna úmida no Brasil. Porque quando você esquenta o cloro, ele vira um gás venenoso.